Prezados alunos e responsáveis, bom dia. Aqui quem fala é o professor Francisco Lima, de língua inglesa, desejando a todos vocês uma quarta-feira de muita paz. Então, esta aula é destinada às turmas do Carioca 2, turmas 7201, 7202 e 7203. Eu envio sempre um vídeo aula e um exercício. Vocês vão copiar no caderno, depois vocês vão postar uma foto no Face e eu vou resgatar para o meu relatório, ok? Hoje nós, dando continuidade ao trabalho da linguagem comunicativa na língua inglesa, vamos trabalhar um pouquinho de horas. Na verdade, nós vamos revisar, porque nós trabalhamos o ano passado este material, mas estamos começando aos poucos, ok? Então eu tenho aqui telling the time. Telling the time é dizer as horas em inglês, ok? Nós vamos utilizar também duas maneiras para identificar as horas. Quando eu falo na parte da manhã, eu vou ter AM, ok? AM é o ant meridian, ok? Então, se eu tenho 7 o'clock ou 7, eu vou identificar se é 7 AM, se é de manhã ou se é à noite. Então, eu vou dizer I have breakfast at 7 AM, ok? Mesmo que eu não identifique, dá a entender que café da manhã é pela manhã, né? Okay? So, what time do you have breakfast? What time do you have breakfast? I have breakfast at 7 AM, ok? Então, AM, ant meridian. E a segunda parte, que é PM, que eu vou identificar o horário que eu almoço ou que eu janto. So, I have lunch, ou eu almoço at 1 PM, ok? PM é post meridian. Eu também tenho uma forma de eu identificar a hora. Se eu tenho uma hora cheia, né? Se eu tenho aqui a horinha cheia, né? 7 o'clock, que é a hora cheia, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. 1 o'clock, 2 o'clock. A diferença é que eu vou diferenciar o horário usando o AM e PM. Quando eu vou usar também as horas, eu vou usar o verbo to be também nas horas. Daí porque o verbo ser ou estar é muito importante em todos os idiomas, okay? No francês, no italiano, no espanhol, tudo eu vou utilizar com muita frequência o verbo ser ou estar, como no português também, ok? Então aqui, quando é que eu vou? Eu mostro para vocês na hora que a gente for utilizar o verbo to be. Então, se eu tenho o relógio fechado aqui,
12 horas. 12 o'clock. 12 o'clock. Ou se fosse aqui 1 o'clock, né? Aí eu vou dizer 1 o'clock, 1 da manhã. 1 o'clock a.m., né? 2 da tarde. 2 o'clock p.m. Okay? Eu tenho também a metade da hora, né? Se eu tenho a metade da hora, eu vou dizer half, né? Então, se eu tenho 11 horas e meia, eu vou dizer it's. Aí eu estou utilizando o verbo to be. Eu coloquei aqui a primeira, né, verbo to be. Eu coloquei a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular, para a gente identificar quando está usando o verbo to be. Então, eu estou utilizando a terceira pessoa do singular, usando it. Okay? It. Eu tinha falado de 11, né? 11 e meia. It's 11:30. Não. É melhor eu dizer it's a half past 11. Aí é a hora de eu identificar se é AM ou PM. It's half past 11 a.m. It's half past 11 a.m. Ok? Eu tenho também quarter. Quando eu tenho 15 minutos, eu vou falar, se fosse 10 e 15, it's a quarter past 10. Ou se eu fosse 9h45, eu ia falar it's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Eu dividi aqui o relógio em duas partes, né? Essa parte aqui, desse lado, né? Deixa eu usar, ó. Se eu for usar para este lado, saindo do 12, eu vou dizer past, né? Past. Se eu tenho 15 aqui, eu vou dizer 12, a quarter past 12. A quarter past 12. Se eu tenho deste lado aqui, eu vou usar o to. Aqui eu vou usar o to, aqui eu vou usar o past. Deste lado, a partir do 12, eu vou usar o past. Então, se eu tivesse aqui 1h15, it's a quarter past 1 p.m. or a.m. Se eu tenho deste lado para cá, começando do 6, eu vou dizer 9h15. 9h15, por exemplo, eu vou dizer it's a quarter to 10. Ok? Tá certo? Qualquer dúvida, só perguntar no grupo. Qualquer dúvida. Ok? Então, aí eu utilizei um relógio aqui, aqui e aqui. Acho que dá para vocês identificarem. Okay? Então eu tenho aqui, eu quero 9 horas. 9 a.m. 9 a.m. Então eu vou usar ponteiro menor, né? O ponteiro menor e o ponteiro maior, para eu dizer 9 a.m.
It's 9 a.m. What time is it? What time is it? It's 9 a.m. Ok? Então esse reloginho aqui vai ficar nas 9 horas. Para a gente fazer uma hora fechada. Eu posso dizer It's 9 o'clock. Né? 9 o'clock a.m. Só que eles são muito dinâmicos. It's 9 a.m. Quando nós estamos conversando ou falando alguma coisa, nós não usamos muito o o'clock. It's 9 a.m. Or it's 9 p.m. What time is it? It's 9 p.m. Né? Eu tenho aqui, esse aqui, eu quero dizer que eu tenho às 8h30. 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 Então, eu vou utilizar have. Ok? Aqui eu vou perguntar What time is it? Né? Então vamos lá. What time is it? It's 9 o'clock. Okay? It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. Aí eu vou identificar se é AM ou PM. It's 9 AM. It's 9 AM. Então não estou claro. Vou trocar aqui de caneta. It's 9 AM. Neste aqui eu vou dizer que são 8h30. Então eu vou usar o have. It's. What time is it? It's half past 8. Okay? It's half past 8. Meia hora. 8h30. Vou usar o have. It's half past 8. E no último relógio, eu quero utilizar, eu vou trocar aqui, eu quero utilizar a quarter. Eu vou usar aqui a hora 11 e 15. Né? 11 e 15. Aí é onde eu vou utilizar quarter. What time is it? What time is it? It's quarter past 11. It's a quarter past 11. Sempre usando o a. It's a quarter past 11. Ok? Então, eu vou enviar para vocês o exercício, 3 relógios para vocês colocar a hora e para dar uma treinada só, não é muita coisa, ok? É uma coisa muito simples, né? Eu vou modificar aqui agora para, deixa eu ver aqui um horário, 7:45, né? Que é 7:45. E eu vou perguntar, what time is it? What time is it? It's a quarter to 10. It's a quarter to 10. Não, desculpa. It's a quarter to 8. It's a quarter to 8, né? Que é 9:45.
Então o ponteiro vai ficar aqui mais ou menos no meio aqui, para chegar às 8 horas. Menor, um pouquinho menor. Ele está quase chegando às 8 horas. Então vai ser, eu tenho 5, 10, 15. Então vai ser, quando eu perguntar, what time is it? E então vocês vão responder, it's a quarter to 8. It's a quarter to 8. Né? É um quarto para chegar às 8. Tá legal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não deixem de perguntar no grupo. Pode até enviar uma pergunta para a coordenação, não tem problema nenhum. Eu vou responder o que vocês tiverem dúvida em relação a horas, em relação à nossa matéria. Um forte abraço do professor Francisco Lima. Tamo juntos!